Então, namastê. Hoje a gente vai dar seguimento ao nosso podcast Meditação para quem acha que não consegue meditar. E o Felipe está aqui comigo hoje, separou umas perguntas para a gente seguir tentando simplificar a meditação, talvez até, não sei se é a palavra, mas desmistificar, deixar uma coisa mais do nosso dia a dia, mais possível para todo mundo. Esse é o objetivo e eu quero agradecer também, né, Felipe? O pessoal tem comentado e tal. Se você tiver alguma dúvida, tiver uma sugestão em cima desse tema de meditação, manda pra gente que a gente vai fazer um vídeo aí com a tua sugestão também, né, Felipe? Beleza, namastê, é isso aí, Thiago. A gente espera aí a contribuição de vocês, né? Porque todos esses mitos aí que foram criados sobre meditação, né, a gente vem quebrando aí e muita gente está começando a meditar de uma forma... quem nunca meditou, começar a ter uma consciência melhor. Meditação não é esse bicho de 7 cabeças. Então tem uma pergunta aqui que é relativa ao tempo de meditação, né? Tem esse bicho de 7 cabeças, né? Qual o melhor tempo, se eu medito pouco ou muito, né? Então, uma das pessoas aqui da nossa briga perguntou assim, tenho dificuldade de meditar por mais tempo, o que ela faz para conseguir atingir um tempo que realmente seja efetivo, né, para a prática da meditação? Não, muito boa pergunta aí da nossa amiga, assim, porque assim, o que eu gosto de dizer é que assim, a gente tem que começar, gente, de alguma maneira, tá? E eu acredito que se a gente colocar uma meta muito alta, eu tenho que meditar 1 hora por dia, provavelmente a gente não vai conseguir isso no início, a gente vai se frustrar e vai acabar abandonando a meditação. Então a minha dica para vocês é assim, começa com 5 minutos, 10 minutos, vamos lá, 10 minutos. Senta, relaxa o corpo, sabe? Faz uma respiração e começa a sua técnica de meditação. 10 minutos, porque o que acontece? Se a gente faz todo dia 10 minutos, o importante é isso, é a periodicidade, né? É a repetição. Se eu consigo fazer todo dia 10 minutos, eu vou começar a sentir os benefícios e vou começar a me sentir bem. Se eu começo a sentir os benefícios e me sentir bem, naturalmente eu vou querer aumentar um pouquinho o meu tempo. Que eu vou pensar assim, né? Poxa, se 10 minutos já me faz tão bem, de repente se eu fizer 20 minutos, vai me fazer melhor ainda. Agora, e esse apego ao tempo? Isso você acha importante? Porque assim, o ideal é que a prática seja feita, você está fazendo uma sugestão aí de 10 minutos para a pessoa começar, né? 5, 10 minutos, dependendo até de onde a pessoa esteja, né? Mas você acha que em alguns momentos assim, você pode se desapegar do tempo, assim, acreditar e de uma hora para outra falar assim, se sentir satisfeito já com o tempo interior, assim, de ter o tempo em si, né? Se desapegar mesmo ter essa destreza, né, de algum momento se desligar do tempo. Eu acho muito legal essa pergunta, mas a gente tem que ter um cuidado, né? Porque assim, eu digo assim para os meus alunos, começou a meditar, eu mesmo fiz isso na minha prática, assim, eu no início eu colocava até despertador, gente, eu sei que não é uma coisa muito comum, mas por quê? Porque eu botava lá 10 minutos e eu pensava assim, se eu não conseguir meditar durante os 10 minutos, quer dizer, ter uma mente tranquila, pelo menos eu vou estar treinando o meu corpo de ficar parado. Já é uma grande coisa hoje em dia. As pessoas não conseguem ficar paradas. Então eu acredito, assim, isso é uma opinião, né? Que no início é importante a gente colocar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, porque você mesmo que não consiga tranquilizar a mente, você está treinando o corpo, tá? E o outro cuidado é assim, eu acho que naturalmente a meditação vai levar para isso. A quem já medita há algum tempo, que já é um pouco mais experiente, naturalmente você não vai precisar mais controlar se é 25 minutos, se é 30 minutos, se é 35 minutos. Mas o cuidado que a gente tem que ter é que a nossa mente ela é muito esperta. Muito esperta não, na verdade ela não é esperta, mas ela dá um nó na gente e aí a gente começa assim, não, eu vou meditar o quanto
eu estiver confortável, feliz. Mas a meditação não é só para estar confortável e feliz. A meditação é um exercício. E muitas vezes pode vir uma boa sacada, né? Pode vir a preguiça. Tipo assim, eu sentei lá, fiquei 10 minutos, senti ali um benefício e falei assim, já tá bom. Já tô relaxadinho, já tá bom. Pra que eu vou ficar mais 40? Vou embora, já tô feliz. E aí, a mente, o professor tinha um ensinamento que ele falava que era racionalização. A mente pega uma coisa, ela cria uma história para te convencer de que aquilo que não é tão bom não tem problema. Então você começa a meditar cada vez menos. Sentou, sorriu, meditei. E aí a gente cria a preguiça da meditação. Então eu acho que durante um bom tempo, enquanto a gente está construindo uma prática mais constante, o tempo do relógio ainda é importante, mas também acredito que vai chegar um ponto que a gente vai poder desapegar e manter a constância e o nosso fervor ali na prática, né? Porque a prática da meditação, né, com o conceito da atenção plena, perguntei também do tempo por causa disso. Muitas vezes a gente está com um amigo, né, ou está no trabalho, concentrado e realmente usando aqueles momentos de uma forma eficiente, né? Aí você cai a ficha e fala, caramba, já passou tanto tempo, né? Nossa, em tão pouco tempo eu fiz tanta coisa. Né? E isso acontece na prática também, com certeza. A relativização do tempo acontece com a meditação. Você, cara, tô 1 hora aqui meditando, mas parece que foi meia, sei lá. Não, isso aí acontece direto. E acontece ao contrário também, né? Às vezes você está meditando há 5 minutos, acha que está meia hora. Quando você vai ver, não passou nem 5 minutos. Também acontece. A mente... Convivo com um amigo... Não, porque assim, sabe o que acontece? É o que você falou muito bem. O tempo é muito relativo. Eu costumo brincar, né? Às vezes 1 hora você brincando com seu filho na praia, parece que é 1 minuto. E às vezes você fazendo uma postura de yoga, 1 minuto, parece que é 1 hora. Né? Sabe aquela postura da prancha, né? Que a gente apoia assim o cotovelo, deixa o corpo esticado? Ela é difícil pra caramba, né? Apoia no cotovelo e apoia no dedo do pé, deixa o corpo uma prancha, né? Todo esticado. Eu sempre brinco quando eu dou essa postura, eu falo assim, olha como o tempo é relativo, vamos ficar só 1 minuto. Só que ela é uma postura que exige uma força do braço, força do abdômen. É difícil conseguir ficar 1 minuto naquela postura. Então é o que você falou, o tempo é muito relativo. Ali 1 minuto parece 1 hora. E 1 hora jogando bola com seu filho na praia, às vezes parece 5 minutos, né? Então é engraçado como o tempo é relativo. Por isso que às vezes o relógio ainda é importante. Porque às vezes a gente senta lá, se concentra, aí tá lá, que bom, consegui meditar 1 hora. Aí vai ver no relógio, passou 10 minutos. Agora o melhor é o contrário, né? Se esse programa para meditar 10 minutos, quando você vai ver, você tá 1 hora lá e totalmente tranquilo, totalmente bem, feliz. E você pensa, caramba, passou 1 hora. E você acha que pode ser um bom recurso usar um reloginho do lado, um timer? Eu acho, no início, eu aconselho os meus alunos, eu mesmo, durante muito tempo, botei lá um timerzinho, porque é um treinamento, gente. É o que eu estou dizendo, às vezes, vai ter dias que a gente vai sentar e que a meditação vai ser maravilhosa. A gente só vai sentir coisa boa, só vai sentir o coração expandido. E vai ter dias que a gente vai sentar e que a mente vai estar tão confusa, que a gente vai querer levantar em 1 minuto. E aí eu acredito que é necessário um certo treinamento. Porque como eu falei... Você acha que a pessoa deve ir devagar no sentido de, vou acrescentar hoje uns 5 minutinhos? Eu acho. Agora, ir devagar, né? Eu acho que você... É aquilo que a gente sempre brinca, né, Felipe? A gente sempre tem uma brincadeira entre a gente, né? Se tratar com carinho. Não virar uma coisa pesada, uma coisa imposta. Eu tenho que meditar 1 hora. Não, vai na sua possível. Se hoje eu consigo 10 minutos, beleza, mas vamos me comprometer com 10 minutos. Se daqui a 1 mês eu consigo 15, beleza, mas vamos se comprometer. O problema é que às vezes a gente está muito empolgado, aí começa meditando meia hora, 1 hora, aí cansa, para de meditar, aí não medita nem 10 minutos, né? Então tem que ter a mente, é isso que eu estou dizendo, por mais que a gente... Me determinei a meditar 10 minutos.
Medite 10 minutos. Isso. Independente. Mesmo que seja só o corpo, né? Como a gente falou. Só o corpo. Eu determinei que isso é importante. Ficar ali mesmo naquele dia. Eu acho, assim, eu aconselho que esse é um caminho. Porque, lembra, a gente já falou sobre isso no outro vídeo, é igual ginástica. É igual aprender eu quero correr uma maratona. Eu não vou sair correndo 42 quilômetros. Eu vou correr 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros. E eu vou condicionando, né? E eu vou treinando. Agora, esse treinamento tem que ser contínuo, tem que ser diário. Então, não adianta eu, que nunca corri, querer correr uma maratona. Engraçado que eu voltei a fazer atividade física, né? Tem uma esteira na minha casa e tal. Aí sempre antes de correr a mente fica assim, hoje não vai não. Não vai não, pra que você vai correr hoje, né? Putz, que preguiça. É muito complicado isso, né? A meditação é a mesma coisa. Eu reparo que muitas vezes eu me deparo antes de fazer a meditação, é muito estranho, né? Até calar essa... É um processo de meio que autossabotagem, né? Porque depois que você medita ou depois que você corre na esteira, você sente um bem-estar tão grande, né? Por conseguir, primeiro, vencer a mentezinha que ficava falando para eu não fazer, conseguir vencer. E o exercício e a meditação te traz um bem-estar, né? Depois você toma aquele banho, dá aquela sensação... Coisa boa, né? E a meditação também, né? Às vezes a gente todo mundo tem, né? Você acorda, agora, essa época aqui no Rio tá um pouco mais frio e tal, acorda de manhã cedo, né? Eu costumo meditar cedo e tal. Debaixo lá do edredom, tudo quentinho. Aí aquela escolha, medito meia hora ou durmo mais meia hora? Durmo mais meia hora ou medito meia hora? Mas é importante, o yoga fala disso também, é a gente treinar a nossa força de vontade, treinar o nosso compromisso. Tipo assim, caramba, se eu falei que eu vou acordar para meditar, se eu me predispus a criar essa rotina, essa disciplina, eu vou cumprir. Vai ter dias mais difíceis, dias mais fáceis. Mas é importante que a gente não deixe a coisa, o ego, como você falou muito bem, o ego, ele meio que ele vai te enganando. Ele vai te botando numa zona de conforto, numa zona de coitadinho. Você já fez muito, não precisa. O ego, eu fico pensando, né? O professor falava sobre isso. Por que o ego cria tantas dificuldades para a gente meditar? Isso é uma ficha que me caiu. Porque quanto mais a gente medita, menos o ego tem força e tem voz. Mais a gente está presente, mais a gente está consciente. Então é como aquele cara que não quer perder o poder que ele tem, o ego, né? Ele não quer que você medite todo dia. A verdade é essa, o nosso ego não quer. Porque se a gente medita todo dia, a gente começa a administrar melhor o ego e colocar ele no lugar dele. Não, hoje eu vou meditar. Não tem essa conversinha de que tô com preguiça, não. Tem essa conversinha com ela. Mas é um processo interessante. Vem agora uma reflexão que a gente já falou isso aqui até nesse vídeo, mas comemorar também a meditação que não foi boa, né? No sentido da mente estar muito acelerada e você parar e realmente só exercitar o físico muitas das vezes, né? Isso é importante não porque... falar assim, não consigo meditar, não consigo... Não, perseverar, né? Falar, olha, eu não posso viver mais assim, né? Com esse convívio comigo mesmo nessa velocidade. Com certeza. E o que você falou, que assim, comemorar mesmo quando não é tão boa, porque mesmo não sendo tão boa num sentido, ela é um aprendizado de qualquer maneira, né? E isso é muito importante também, quebrar esse mito que a gente acha que meditação é só prazer e só coisa boa e só felicidade o tempo todo. Não é. Meditação é um processo de autoconhecimento. Muitas vezes, eu já escutei isso várias vezes, durante a meditação, quando você tem uma prática, vão aparecer até sentimentos e coisas que estão lá no seu inconsciente ou subconsciente, guardadas, que você até pensava assim, caramba, eu não tenho mais esse sentimento. E daqui a pouco ele surge na meditação. E é para isso mesmo, porque aí a meditação vai te jogar luz nesses sentimentos e você vai começar no yoga a gente fala queimar essas sementes. Você vai começar a queimar mesmo, porque senão ela fica ali como uma sementinha.
Então, digamos, uma pessoa, né, que já pratica meditação e pensa assim, caramba, eu não tenho mais raiva. Vamos dar um exemplo, né? Eu não sinto raiva de nada, né? Maior parte do seu tempo você consegue controlar a raiva, mas a raiva está lá em algum lugar, em algum momento ela está lá. Talvez não agora, mas no passado. E às vezes na meditação você sente raiva. Raiva de estar ali, raiva da posição, raiva de por que eu acordei, e aí você fala assim, caramba, da onde vem essa raiva? Essa raiva, ela estava... Essa produção, né? Da onde vem essa emoção? Como é que é, né? Por que ela surgiu agora? Aí você pensa assim, a meditação foi ruim? Porque eu senti... Não, a meditação foi boa, porque trouxe uma coisa que eu preciso resolver também. É curioso que isso, né? Essa percepção, né? Que é tão difícil de se ouvir, né? Eu reparo assim, que hoje a gente não entende muito os nossos sentimentos, a gente não para pensar sobre isso, ou realmente não sente, ele não quer sentir, não quer ter contato. Uhum. Então quando vem assim isso numa meditação pode parecer desconfortável. Né? Não, e até certo ponto até é desconfortável, né? Mas é um desconforto que traz um crescimento, sim, traz uma aprendizagem. A gente está indo para uma emoção, às vezes, que não é que seja ruim a raiva, né? Em algum momento ela é boa, ruim, mas isso não é o mérito da questão. Mas também tem sentimentos bons. Não. Isso aqui é o barato também da coisa, né? Não, e também é o mais legal, né? Quando a gente tem aquela meditação maravilhosa, né? Que a gente sente... Eu, às vezes, né? Sinto isso, assim... Caramba... Só sentado meditando, né? Você tá pleno ali. Você tá feliz, é gratidão, e você faz parte, né? Eu sinto muito isso, faz parte do todo, né? Da natureza, das pessoas. Eu sinto isso na meditação. Isso é muito bom. Agora, a gente tem que tomar sempre aquele cuidado, eu já falei também, né? Das expectativas. Porque senão a nossa mente, ela vive nessas expectativas. Aí você meditou aquele dia maravilhoso, melhor meditação da sua vida. Aí você acha que todo dia que você for meditar tem que ser assim ou melhor. E não é assim que acontece. No outro dia você pode ter uma meditação ruim, não consegue parar a mente, só vem coisa confusa, só vem sentimento difícil. Aí você fala assim, caramba, eu que já estava... Né? Agora eu já tô lá em cima. Aí tu cai de novo. Aí tu cai de novo. Mas é o processo. A meditação ensina assim, né? Ela ensina assim. A mente, ela oscila. Momentos muito bons, momentos muito difíceis. O que a gente quer é a equanimidade. Mas é um trabalho, é um processo. É durante um tempo, assim, por dia e durante um tempo de vida. Isso eu falo muito com meus alunos. Não adianta, cara, a gente achar que assim, eu vou meditar durante meia hora, 10 dias e vou resolver. Não é. É durante meia hora, durante 10 anos. 1 ano, 2 anos, 3 anos, para você começar a conseguir mudar realmente a sua estrutura. É lógico que assim, em 10 dias você vai ter benefício. Você vai se sentir mais tranquilo e tal. Agora, é a constância e o tempo que você tem de prática que realmente vão fazer a grande diferença. Que no dia a dia. Consistência, né? A consistência, porque treinar e seguir treinando, sem criar tantas expectativas, sem criar tantos objetivos. É colocar no dia a dia. Aquela história que a gente fez, até o pessoal gostou, né, do vídeo do meditação escovar o dente, né? É introduzir no dia a dia. Eu tomo banho todo dia, eu escovo o dente todo dia, eu como todo dia, eu durmo todo dia, eu medito todo dia. Isso que você está levantando é muito interessante, né? Porque a nossa tendência é sempre fazer alguma coisa para ter alguma coisa, né? É a meta, né? O objetivo. Não, muitas das vezes material, não, porque eu quero ser mais feliz, ou vou meditar para ficar mais focado, né? O apego a um certo objetivo, né? Que é o objetivo que a pessoa foi lá, né? E essa coisa do entendimento de não ter expectativa é muito conflitante, né? É difícil, na nossa cultura é muito difícil, né? Mas é isso que a meditação quer ensinar. Por isso que às vezes assim, né, o professor tem umas falas muito interessantes sobre isso, né? Que virou muito uma época, hoje em dia ainda tem muito, né? O poder da mente,
O poder, use sua mente para comprar uma Ferrari, use sua mente para virar um milionário, a mente do milionário. O professor colocava muito isso, cuidado, porque a mente, ela mente. A mente ainda não é o último estágio. Então, assim, a gente usar muito essa força da mente para uma coisa, para um objetivo, ainda mais um objetivo, né? Primitivo. É você estar barganhando, entendeu? É você querer, eu vou meditar porque eu quero uma Ferrari. E qual é o objetivo, né, espiritual, qual é a conexão de se ter uma Ferrari, entendeu? Cara, sem julgamento, gente. Quem gosta de Ferrari, quem tem Ferrari, seja feliz. Mas, assim, usar um instrumento que é um instrumento de autoconhecimento, de conhecimento espiritual, de autorrealização para um bem material, talvez não seja o caso, né? A melhor ferramenta. Mas respeito quem... Agora, só faça essa ponderação. O professor, há muitos anos, ele já alertava isso. As pessoas falam muito do poder da mente, controlar a mente, ler mente, não sei o que mente. O yoga, a meditação, o yoga, ele vai um pouco além disso. Quem é a consciência que ilumina essa mente? Quais são os objetivos? Qual é o fim disso tudo? Não é a mente ainda. A mente ainda é um instrumento controlado pelo ego. A mente ainda é um instrumento falho em alguns momentos. Além dessa mente, tem essa consciência, tem, né, o presente, tem o entendimento. Então, o que o yoga e a meditação dentro do yoga, né, gente? Hoje em dia a meditação está em todas as áreas aí, mas dentro de uma cultura, a ferramenta da meditação é para eu descobrir essa felicidade que eu sou, para eu me sentir pleno, para eu não sofrer tanto altos e baixos, né? Tanto que a gente fala muito, quando a gente fala meditação, a gente fala lá, tem que meditar 20 minutos. Ali é como se fosse um treinamento. Mas o ideal é o estado de mente meditativa. Eu conseguir viver naquela paz que eu estou ali sentado no meu dia a dia, no meu trabalho, ter uma mente meditativa. Assim, o cara que está começando, né, o iniciante, ele pode até passar a mente falando para ele agora vendo esse vídeo, né? Fala assim, isso é muito utópico, né? Isso é assim, porque realmente é estranho você achar que você vai viver no seu dia a dia com mais equanimidade, com mais tranquilidade de olhar as situações, conseguir discernir melhor. Porque nem mesmo escutando esse vídeo a pessoa tem discernimento de falar assim, pô, isso é possível. Né? Não, eu concordo. Não, é possível, totalmente possível. E o que eu digo assim, quando a gente começa a ter uma prática, né, ali de iniciante, mas constante, você começa a sentir a sua vida diferente. Esse é o primeiro ponto. Não precisa ser perfeito, mas você começa a sentir ela diferente. Aquilo que te irritava o tempo todo já não te irrita tanto. Aquilo que te incomodava na outra pessoa já não te incomoda tanto. Aquilo que te estressava, né? Sei lá, trânsito. O cara entrava no carro, pegava um pouco de trânsito e ficava louco. Pô, hoje em dia você, cara, não é agradável, ninguém gosta. Indo lá para um evento aqui perto, né? A gente pensou nisso, né? Tava dentro do carro e tal, aí o ônibus fechou a via, né? Aí eu disse, não, pô, como não ter uma atitude violenta com aquele motorista de ônibus? Aí eu disse, não, eu medito, né? Não, agora eu medito. Consequentemente, assim, a vida... você abriria o vidro, você contou essa história, abriria o vidro e falaria uma palavra chula, ou sairia do carro e arrumaria uma confusão. Não, hoje você só pensa que, não, esse cara deve estar com problema em casa, esse cara ganha eu brinco assim no trânsito, quando o cara passa muito rápido, fechando, todo mundo fala assim, cara, o cara deve estar com dor de barriga, né? Tá correndo tanto. Mas é isso, porque assim, aí você começa a sentir, e o interessante é que as pessoas que estão à tua volta também percebem, né? Começa a pensar assim, caramba, tá diferente, né? Tá mais tranquilo, o que houve? E tal, poxa... Tá entendendo? Você começa até... Cara, é interessante, porque até os relacionamentos vão mudando, né? Porque você começa a ouvir mais a outra pessoa, você começa a não ser tão reativo. No trabalho, no relacionamento em casa, com os familiares.
O que a meditação traz é isso, é não ser tão reativo e não criar tanta expectativa, né? Porque o grande problema, principalmente de relacionamento, é esse, né? É a gente criar expectativas e a gente ser reativo. Né? Tipo, minha mãe tem que ser perfeita. Ela nunca vai poder errar nem nada. E é um ser humano, às vezes ela, né, pode estar num dia mais difícil, pode errar também, todo mundo erra, né? E a gente começar a entender que as pessoas cometem erros, não são contra a gente ou para machucar a gente, né? Então a meditação ela vai trazendo isso, assim, não ser tão reativo. A gente antigamente, criança, né, aqui fala, né, não pode levar desaforo para casa, né? Bateu, levou, né? A gente escutava essas frases, né? Homem não chora, homem não apanha, né? E não, hoje, né? O que a gente tem que passar é assim, vamos entender essa informação, vamos assimilar essa informação, vamos compreender, porque se no caso, né, de não levar desaforo, se bateu, levou, o agredido e o agressor acabam no mesmo lugar. É aquela história, né, que às vezes as pessoas ficam na violência, porque tem que matar mesmo, mas o cara que foi o ladrão, que matou o assassino, e o outro que matou também não matou, então assim, tem que refletir sobre essas ideias de que não é com mais violência que se combate a violência. E a meditação traz isso também, né? Discernimento para isso. O discernimento. E aceitar que às vezes assim, cara, não tá no melhor dia dele, ele me falou uma coisa que eu não gostei, mas poxa, eu vou tentar um outro dia, um outro momento. Nem sente mais tanto que eu... Não sente. Não. Deixa passar, né? É a historinha do cara do ônibus que a gente acabou de falar agora. Você fala, cara, nem passa mais por dentro esse tipo de reatividade, né? Assim, pô, aí você se sente também estranho, né? Fala, caramba, antigamente eu abri o vidro, antigamente eu falava uma palavra violenta, hoje, pô, não, tenho mais, sou mais compassivo, né? Fala, cara, não, isso aí, não quero mais isso pra mim, pô. E aí a vida muda mesmo, né, Thiago? Muda, sem dúvida, sim. Mas é isso, ó. Outra pergunta, né, mudando um pouquinho aí do que a gente falou, né? Se tem algum lugar, um melhor lugar para meditar, né? Se um iniciante deve buscar algum cantinho, como... Isso é uma pergunta legal, assim, porque assim, tem algumas dicas, né, gente, mas outra vez, assim, o melhor, ele está sempre relativizado pelo que é possível, né? Então, assim, o melhor era a gente ter um canto na nossa casa, talvez até um quarto, né, separado. Lá na Índia eles têm muito isso, sabia? O quarto de meditação da família, quarto de altar. Então ali só se entra para rezar e para meditar. Poxa, o ideal é que todo mundo pudesse ter, né, seu quarto, seu altar e tal. Só que às vezes a gente, na nossa realidade, né? Todo mundo junto, misturado. E aí mas o legal é assim, é você começar a criar uma rotina. Eu tenho sim a minha almofadinha, que eu medito ali naquele canto ali, ó, no quarto, em silêncio, o momento que está mais silêncio. Algum dia tem alguém ali, não tem problema. Vou meditar lá fora, vou meditar na cozinha ou no banheiro, não tem problema. Agora, quando a gente consegue, a maioria das vezes, repetir o lugar, repetir a hora, repetir o tempo, vai se criando uma bagagem, vai se criando uma memória. Então, uma memória até energética mesmo, eu sinto isso, sim. Eu falo muito com meus alunos, o ideal é que todo mundo, cada um tivesse o seu tapetinho mesmo, a sua almofadinha de meditação. Porque quando você entra ali, né? Eu, por exemplo, eu medito na sala em casa, tem lá um meu altarzinho e tal, no meio da sala, assim. Agora, eu procuro os horários que eu vou estar ali sozinho. Agora, eu sinto que quando eu sento ali, naquele mesmo lugar que eu sento todo dia, na mesma almofada, no mesmo lugar, é mais fácil entrar nessa conexão. Agora, o dia que eu não estou ali, o dia que eu estou viajando, o dia que eu estou na casa de um amigo, alguém está dormindo na sala, eu vou fazer em outro lugar, né? E o que você acha disso, de experimentar novos lugares? Né? Tá bom, viajou, mas assim, ser consciente nesse sentido, eu vou meditar num lugar que tem um gramado, aí embaixo de uma árvore, escutando
uma cachoeira, um riacho. Não, isso é fantástico, assim. Uma coisa que eu acho... Iniciante experimentar também. Lógico, né? lógico. A gente fala do prana, né? Não, meditar ao ar livre, assim, na natureza, na praia, cachoeira, floresta, né, numa duna, cara, é maravilhoso. Mas assim, é um dia diferente, né? A gente não vai conseguir todo, a não ser quem, né, more perto de uma mata, ou perto da cachoeira, ou perto da praia, mas a maioria de nós não vai conseguir isso sempre. Então, por isso, a prática constante num lugar que te possibilite ser todo dia. Agora, quando você tem a chance, poxa, meditar numa praia, meditar na floresta, meditar perto de um riacho, né? Poxa, é uma sensação... Você acha que para o iniciante pode atrapalhar um pouco mais de luz e barulho? Eu acho que atrapalha, assim. Você botar um lugar silencioso, uma penumbra. 6 horas, né? Como você cita que é o melhor horário, 6, 7 horas. Para que não tenha tanto movimento. De novo, é sempre essa ponderação, né? O ideal e o possível. O ideal é, lógico, um lugar com silêncio, mais escurinho, né? Sem ninguém toda hora te incomodar. Mas eu sei que essa realidade é muito difícil para muita gente, né? Aí, quer dizer, você vai meditar onde dá. Agora, você também pode, por isso que assim, eu dou o meu exemplo assim, eu gosto de meditar todo dia às 6 horas da manhã. Por que eu gosto de meditar às 6 horas da manhã? Porque eu quero, né, acordar cada vez mais cedo? Não, é porque assim, 6 horas da manhã, o meu filho ainda está dormindo, a minha esposa está dormindo, o barulho da rua, não tem tanto carro na rua, não tem tanta luz. Então isso tudo propicia um ambiente mais fácil. Agora, tem dias que eu não consigo meditar às 6 horas. Eu vou meditar na hora do almoço, eu vou meditar de noite, eu vou meditar a hora que der. Não pode ser desculpa. Não tem um lugar escuro em silêncio, então eu não medito. Porque muita gente acaba caindo nessa pegadinha, né? Eu medito todo dia às 6 da manhã. Se eu não conseguir meditar às 6, aí eu não medito mais. Aí acaba prejudicando. Uma coisa que você acabou de falar, né? Eu tenho o meu lugar lá na minha sala para meditar. Talvez não é que não seja o lugar mais adequado, mas naquele horário é um lugar adequado. Você entende assim, se você sempre meditar no mesmo lugar, o teu cérebro também, no momento que você está se preparando, lógico, está já preparando seus sentidos para aquela ação, né? É isso que eu falo assim, eu vou sentar hoje num lugar diferente, né? É interessante isso também. Não, sem dúvida, eu falei isso um pouquinho assim, você vai criando uma memória, né? Uma memória da mente, do corpo e tal. É como se fosse um ritual, né? Você vai entrando ali e você já vai sentindo, caramba, aqui é o meu lugar de meditação, aqui eu me sinto bem, aqui eu tô todo dia. Facilita, né? Eu tive uma experiência assim muito legal contar para vocês. Eu fui à Índia algumas vezes, né? E tem um mestre lá na Índia que eu gosto muito, que é o Ramana Maharishi. Ele viveu numa montanha lá na Índia, em Arunachala. Ele viveu 17 anos em silêncio. Ele morava dentro de uma caverna. E ele meditava quase que o dia inteiro dentro da caverna, né? E aí, às vezes, você fica nessa, mas será que tem lugares que são mais fáceis mesmo? Será que tem lugares, a gente fala, né, santos, espirituais? Gente, eu, por experiência própria, nesse dia, eu falo para vocês, cara, entrar naquela caverna ali e sentar para meditar, você imagina, você entrar num lugar onde um santo morou 17 anos em silêncio, praticando quase, 18 horas por dia só de meditação. Você acha que aquele lugar não está impregnado por uma energia espiritual, por uma facilidade? Eu senti assim, considero uma das melhores meditações da minha vida, assim. Eu vejo isso de maneira muito mais simples, por exemplo, no Instituto Hermós, lá no centro, né? Você imagina que o Instituto vai fazer 60 anos. 60 anos cantando Om, 60 anos meditando, 60 anos praticando yoga. Os alunos falam isso. Thiago, quando eu entro no Instituto,
a minha energia muda. Quando eu entro nesse salão, a minha energia muda, porque é muito tempo dessa energia espiritual, do Om sendo cantado, né, da meditação, ele vai impregnando o ambiente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não, com certeza. Né? A gente sente isso numa igreja, né? A gente sente isso. Lugares de fé. Sem dúvida. O lugar tem uma energia. Uma habilidade energética para... Isso, com certeza. É isso, Tiagão. Nosso podcast aí tá chegando no fim, né? A gente queria agradecer você que esteve aí com a gente, agradecer ao Felipe aí as perguntas. Manda as perguntas aí pro Felipe, gente. De repente, uma experiência que você teve aqui embaixo, com um local interessante para meditar. Conta um pouquinho da sua história, manda um vídeo pra gente, faz alguma coisa, manda ideias de novos podcasts sobre meditação. Uma vivência que você teve aí no mundo, né? Meditando, em algum lugar que a gente possa também estar falando um pouquinho sobre, né? O que você acha? Lógico, e se você pensar assim, pensa no nosso título, né? Meditação para quem acha que não consegue meditar. Lembra daquele seu amigo que fala assim, eu não consigo meditar, meditação não é para mim. Manda esse videozinho para ele, tá? Manda o podcast para ele. Gente, vamos meditar e perceber a felicidade que a gente já é. Esse é o caminho, né? Nossa felicidade está dentro da gente. Namastê. Namastê.